Voltamos com o TV Cidadã. Elaine Gomes, psicóloga, é nossa entrevistada e vai continuar nos falando sobre relações interpessoais. Mas primeiro, Elaine, a gente vai voltar àquele assunto que a gente estava falando sobre a sua atuação no RH, dos recursos humanos lá das empresas. A gente falou que tem gente que tem medo das pessoas que atuam, dos psicólogos e profissionais de RH. Você disse que não precisa ter medo. E como é a sua atuação realmente nessa área? Exatamente a mostrar o contrário, não é? Porque o RH ele tem que ser agregador, acolhedor. Se o colaborador, o servidor, ele tem uma dificuldade, é importante os recursos humanos, o gestor, chegar junto e identificar que dificuldade é essa. E na maioria das vezes, essa dificuldade, ela é superada. Não é? E não, só penalizar. Não, existe sempre uma saída. Né? E quando se existe esse recursos humanos estratégico, né? Porque trabalhar com pessoas é realmente, como eu já falei no início, cada pessoa é um mundo e é importante ter essa habilidade de como cuidar, de como falar. Não é? Cada pessoa tem uma visão diferente, então é importante conhecer essa pessoa e saber o momento certo de conversar com ela. Então você não trabalha só em recrutamento, você trabalha depois do processo. Sim. O recursos humanos ele precisa ser um recursos humanos estratégico. Que não só o processo, recrutar, selecionar, desenvolver, não, ele precisa ser um gestor, precisa atuar ali no dia a dia. E saber quem é seu colaborador. Exatamente, superando todos os conflitos, todas as necessidades e buscando sempre melhorias com muita motivação, porque todo servidor, todo colaborador precisa ser motivado. São seres humanos, né? E realmente há problemas nas nossas vidas e aí você como psicóloga acaba atuando também nessa área, né? Isso, sempre trazendo a importância do sorriso, porque o sorriso, ninguém nunca perde em sorrir. Então é muito importante exercitar o sorriso. Dificuldades todo mundo tem, mas as dificuldades estão para serem superadas. Não é isso? Então é importante ter essa consciência de ouvir. Só em ouvir, eu já teve situações de colaboradores chegar na minha sala e eu nem só recebê-lo e essa pessoa falar. E aí no final eu perguntar para ela, e aí? Não, tudo bem, eu vou trabalhar, obrigada, abre aquele sorriso. Então assim, às vezes é só a necessidade de ser escutada, não é? Às vezes em casa está com algum problema e às vezes não tem como dividir. Então é importante o gestor ter esse olhar, né, de acolher esse colaborador, esse servidor, que é uma pessoa. Antes dele ser um profissional, pessoa, né? Exatamente, ele é uma pessoa. E como pessoa ele tem a sua subjetividade, tem os seus problemas, as suas dificuldades, que é importante ser compartilhada para ser superada posteriormente. E aí a gente chega no ponto da valorização do funcionário. O que você fala sobre isso? Realmente começa daí a valorização, quando o gestor enxerga o seu funcionário? Isso, porque valorização não significa aumento de salário, não significa promoção, isso já é uma consequência. O que seria esse reconhecimento? É o gestor chegar e falar para o servidor, para o colaborador, parabéns pelo que você fez hoje, chegar junto, elogiar, isso é muito importante. Isso é reconhecimento. Se houver possibilidade de promoção, de crescimento, ótimo, mas assim nada impede de valorizar, de reconhecer esse servidor, esse colaborador, elogiando ele. Né? Às vezes são tantas dificuldades que ele enfrenta até chegar ao ambiente de trabalho, né? E às vezes faz coisas maravilhosas e só intensifica a vontade que ele tem em melhorar, em dar sempre o melhor, de estar sempre criando outras atividades que tragam mais resultados. Então é muito importante essa valorização, esse reconhecimento do gestor, principalmente dos recursos humanos. Então a cobrança tem que existir, mas também tem que existir o reconhecimento. É muito importante, muito importante. Somos pessoas, não somos máquinas, então é muito importante ter essa troca do reconhecimento. E na hora também que cometer alguma coisa que não foi lá agradável, chegar junto, no momento certo, conversar. Nunca deixar isso passar também, porque senão o servidor, o colaborador, ele vai entender que ele não fez nada de errado. Nunca se deve deixar passar, é um momento de adversidade, tem que chamar realmente, aconselhar, não é? E talvez, quem sabe, entrar por alguma medida mais
mais assim, de adversidade, de advertência, mas ter essa compreensão de estar sempre reconhecendo o colaborador. No mundo, você disse que a gente realmente, no mundo do trabalho, precisa escutar muito, né, e se comunicar melhor. Nesse mundo de estresse que a gente vive, de cobranças e você nos recursos humanos tem como identificar, por exemplo, doenças do trabalho, como estresse, como síndromes, como alguma coisa que afeta o colaborador, você acaba, por seu olhar de psicóloga, acaba, poxa, a luzinha vermelha acendeu ali, tem algum problema? Os indicadores, né, de problemas. Enfim, nós conseguimos identificar, né? O bom é que isso aconteça, né? O bom é que a gente consiga identificar a possibilidade do problema antes dele acontecer. E para isso, as relações interpessoais assim, a forma mais importante da gente estabelecer um ambiente saudável para que não gere conflito, para que não gere essa possibilidade de problema dentro da organização. Seria o remédio, as relações interpessoais bem saudáveis na instituição, na empresa, é um remédio para esses males. Estresse. Exatamente, eu diria até que é a prevenção mesmo, né? É a prevenção da doença. Que o remédio é um paliativo, né? Quando você tira e você também volta com a doença. Uma coisa mais profunda. As relações interpessoais, quando são bem estabelecidas, saudáveis, muita coisa errada, assim, evita muitos problemas acontecerem. Agora eu queria uma análise sua da vida que a gente vive hoje. Redes sociais aí, bombando, Facebook, Twitter, Orkut, Snapchat. E como é que tá as relações dessas pessoas? A gente sabe que tem cobranças aí que filho não enxerga mãe não enxerga filho, o pai estão aqui no celular, no smartphone e acabam em casa esquecendo essas relações interpessoais, esquecendo de falar um com o outro. Qual a sua opinião sobre isso? Hoje em dia está meio complicado falar sobre o assunto, porque as redes são redes de comunicação e que muitas vezes anula a comunicação saudável. Na verdade, às vezes o pai, a mãe tá num jantar ali e o filho está no quarto, um videogame ou enfim, e ali se comunicam por WhatsApp e até mesmo nos restaurantes a gente vê muito isso. Isso não é nada saudável, apesar de que é uma comunicação, não é? Mas assim, como todo extremo é perigoso, é importante ter um olhar bem cauteloso em relação a isso. No momento de olhar no olho, é olhar no olho. Então assim, enquanto gestora de recursos humanos, eu até evitava de estar ligando no ramal. Às vezes era só uma parede que me dividia do outro setor. Eu preferia me levantar e ir até aquele colaborador e olhar no olho dele, às vezes uma informação. Mas isso traz um diferencial, traz o contato humano, né? O ser humano em evidência é sempre importante. E aí você falou que na vida não é saudável. E aquele funcionário que leva o smartphone para o trabalho e está lá esquecendo do trabalho, esquecendo de atender seu cliente, esquecendo de atender o público, esquecendo do seu trabalho. Como é que você atua nessa área também? Isso é um problema. Qual a sua opinião? É um problema que pode inclusive gerar advertência, na verdade, porque tudo tem o seu momento. Não digo num horário de intervalo, num momento ali, tem profissões, tem funções que você precisa usar. Não, mas é tranquilo, mas aí cabe a sua consciência. Os jornalistas precisam muito. Exatamente. Não, assim, todo mundo precisa, né? Imagina você chegar na mesa de um médico, o médico está ali no WhatsApp, né? Ou em qualquer outro, um vendedor. E a gente acaba usando para o trabalho também, recepcionista, né? Tem né? grupos, exatamente, né, de trabalho. Facilita bastante, mas como tudo na vida precisa ser regrado, precisa ter limite, a gente também precisa saber usar na hora certa. Porque tudo em exagero sempre tem uma consequência negativa. Então é importante ter esse cuidado, até por si mesmo, cuidado de si próprio, né? É muito importante isso, de você limitar o seu tempo, porque senão você acaba não fazendo nada, não acaba estudando, não acaba fazendo, acaba não prestando atenção naquilo que você precisa prestar atenção, olhar no olho.
não é? Então, é importante ter essa preocupação de dosar isso para que isso não lhe prejudique. Agora eu quero que você fale sobre seus projetos aí. Você atuou na área agora de estar no institucional, de estar no serviço público, tá dando palestra para esse setor, esse nível. E aí, gostou da atuação? Pretende fazer outros projetos e outros cursos sobre relação interpessoal? A ideia é essa. A ideia é essa, porque eu tive aproximadamente 60 servidores que passaram pelo curso, mas a casa é muito grande e a procura é grande também. Eu acredito que deve ter 2 ou 3 mais turmas aí. E para mim vai ser um privilégio poder, mais uma vez, estar junto com todos os servidores, colaboradores da casa, para trocarmos essas ideias, né, do que vem a ser relações interpessoais, uma comunicação saudável, né, como é que eu posso melhorar o meu autoconhecimento, como é que eu posso melhorar o trabalho em equipe, não é? Ter um olhar de liderança, porque para todo gestor ser bem desenvolvido, ser próspero, ele precisa ser líder de si mesmo. E para ser líder de si mesmo, precisa se conhecer. Então, é toda essa complexidade de conhecimento que a gente começa a estudar e a trocar, não é, na sala de aula, que acaba sendo muito satisfatória. É verdade. Agora a gente vai encerrar nossa entrevista. Nosso tempo passou tão rápido, a gente falando de assuntos bons como esse. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem para o servidor que lhe assistiu, que participou do seu curso e também para aqueles que vão participar. Diz para ele qual a importância de se comunicar e ter um ambiente de trabalho saudável e legal para se trabalhar. Então, são tantas coisas que passam pela mente, Resume né? pra gente. Mas eu diria que é importante ele inovar. Inovar sempre. Porque se eu inovo, se eu crio, o meu resultado nunca vai ser igual. Então, eu sou aquele resultado que eu busco. Então, se eu busco crescimento, eu vou gerar aí uma criatividade para desenvolver novas habilidades, que, consequentemente, haverá também um resultado bem diferente e bem próspero. E aí é participar mesmo, né? Sugerir coisas Isso, novas na com casa. certeza. O tempo está se abrindo aqui, são novos tempos na Assembleia Legislativa e aí o servidor também tem essa. Exatamente. Inclusive, essa eu quero função. parabenizar a casa, a Assembleia, por trazer a escola novamente, né, trazendo esses temas maravilhosos, não é? Que só diz que o servidor é a coisa mais importante da Assembleia. Não é isso? Porque são eles que fazem a casa. Então, é muito importante essa preocupação da escola legislativa em estar trazendo essas possibilidades de crescimento junto aos servidores. Eu fico muito maravilhada com isso, quero parabenizar e dizer que estou disponível para os próximos cursos, não só de relações interpessoais, mas, quem sabe, outros assuntos aí que são importantes nos dias de hoje. Que bom, Elaine. Obrigada pela sua participação. Obrigada, telespectador da TV Assembleia.